Então, não é porque você não tem aula presencial com um professor presencial que você não tem oportunidades e formas de você jogar bem, de você evoluir e aprender. Primeira coisa aqui, eu vou citar algumas justificativas aqui, por que é importante você saber isso, né, de jogar bem sem um professor, tá? Inclusive, assim, eu já tive essa experiência, assim, eu já tive momentos em que eu tive professor, mas eu tive momentos em que eu não tive professor, né? Eu não sei você, se você quiser até compartilhar como que é a sua trajetória aí no tênis, pode falar. Conta aí para mim, você tem professor ou você não tem professor? Muitas vezes eu converso com a galera aí que são os seguidores, eu vejo que tem uma boa parte que tem professor sim, e tem uma outra parte que não tem. Inclusive, tem seguidores, às vezes tem alunos online que moram em lugares que às vezes nem quadra de tênis tem e precisa se deslocar para ir para um lugar que tem quadra. Imagine professor num lugar que nem tem quadra de tênis, professor menos ainda, né? Então, como é que você vai fazer? Então, existe a possibilidade de você aprender e se desenvolver, mesmo que não tenha um professor ali ao seu alcance, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante é que tem muita gente que fala assim, poxa, eu vejo que eu não estou melhorando no tênis, eu estou meio estagnado, né? Eu sigo assim, nossa, eu não evoluo meu jogo, né? Fico estagnado, porque assim, eu não consigo me dedicar assim tempo da minha vida, né? Muito correria, então eu acabo, se eu preciso ir numa aula presencial, eu tenho que ter o horário certinho lá, eu tenho que cumprir o horário que eu marquei com o professor lá presencial, né? Você tem que ir lá e cumprir aquele horário. Então, muitas vezes a pessoa, quando tem aquela vida corrida e não tem tempo, né, para ela ir lá e se dedicar, ela acaba falando, poxa, eu não melhoro por causa disso. Só que aqui a gente vai ver que é possível sim você, mesmo se você está nessa correria e se você não quer um agendamento exatamente num horário para você fazer aula presencial, que você tem a possibilidade de jogar bem sim, tá? Segura um pouquinho aí que a gente vai falar no decorrer aí dessa live. Outra coisa que também acontece, que é assim, o professor presencial, muitas vezes, é aquela grana que você tem que pagar, né? Muitas vezes é caro, não sei. Você pode me falar, cada um mora num lugar diferente, quanto custa a aula de tênis aí onde você mora, né? Quanto custa, vamos lá, a mensalidade para fazer, sei lá, 1 hora por semana, ou a mensalidade para você fazer 2 vezes de meia hora, que quase que é a mesma coisa, né? Se você quiser falar aí quanto custa aí na sua cidade, fala aí, porque muitas vezes é um gasto assim que as pessoas têm e acaba saindo caro, né? Fazer isso. Eita, minha caneta já tá aqui falhando, né? E tem uma outra coisa que acontece também, que tem gente que às vezes até já experimentou a aula presencial lá com o professor e tudo, só que sabe o que acontece, gente? Às vezes não bate, não dá certo, você não vê bons resultados, você não curtiu aquela aula, por qualquer motivo, né? Acontece alguma coisa ali na aula que não deu certo, não, eu saí da aula porque eu vi que eu não estava melhorando, ou o professor mancou demais com o professor, nossa, só mais faltava do que ia na aula, né? Então, assim, rola umas coisas assim, não adianta eu querer ser hipócrita assim, porque eu tô nesse mundo de tênis já faz tempo e eu já vi de tudo, né? Então, uma coisa que acontece bastante é essa falta de compromisso com um aluno, né, por parte do professor. Então, nesse caso, claro, você acaba ficando frustrado, não confio em nenhum professor, então você se frustra com a aula presencial, e aí realmente você desiste. Só que se você acha que a aula presencial, né, o professor presencial é a única opção de você melhorar, não é. Então, isso é uma notícia muito boa. Tem outras opções de você conseguir evoluir o seu jogo e jogar bem, tá?
Uma outra coisa que essa outra forma que eu vou mostrar para você aqui, outros métodos, outras opções que você tem para melhorar, é que você acaba se desenvolvendo de forma mais madura e independente, tá? Então você ganha maturidade e independência. Porque o que acontece quando você deposita toda a responsabilidade do seu desenvolvimento no seu professor presencial, né? Eu tô aqui, né? Assim, se ele conseguir fazer que eu melhore, beleza. Se não, joga a responsabilidade pro professor presencial lá. E eu quero fazer uma proposta para você entender que é possível você se desenvolver e ganhando maturidade e independência, porque você vai ser um grande responsável pelo seu desenvolvimento, tá? A partir do momento em que você vai ter acesso a um método interessante, que é completo, que vai priorizar aspectos do seu jogo para você jogar bem e para você atingir níveis mais altos mais rápido, né? Sem aquele negócio de ficar treinando direita, treinando esquerda, e quando você vai jogar, você acaba não conseguindo jogar bem, você se sente frustrado, porque você se dedica, treina e acaba não jogando bem na hora do valendo ali, na hora do vamos ver, tá? Então, por isso que é legal você entender que existe essa oportunidade de estar ao alcance de qualquer um, tá? O que mais aqui? Uma coisa que acontece muito nas aulas presenciais é o seguinte, a metodologia tradicional de ensino no Brasil e em várias partes do mundo é aquele método em que, aquele formato tradicional de aula, o professor ele tem um cesto de bola, um carrinho, aí ele pega e aí ele fica jogando, lançando bola para o aluno, e o aluno fica lá repetindo direita, depois ele rebate esquerda. Aí, às vezes já vai para o saque, né? Algumas vezes tem o voleio, algumas vezes tem o smash, muitas vezes nem tem. Isso se resume ao aspecto técnico, né, de uma técnica específica só da direita, só da esquerda, só do saque, para você se desenvolver. E sendo que o tênis ele é mais amplo que isso. Então, na metodologia tradicional de muitos professores presenciais, essa repetição dos movimentos é o que é mais comum. Então, o que acontece? A maior parte dos tenistas, dos pretendentes a tenistas, né? Porque eu sei que tem muita gente que ainda não começou a jogar tênis, que às vezes vem aqui no canal, vem assistir uma live, me pergunta algumas coisas. Então, para você que ainda não começou a fazer aulas, a aprender tênis, e para você também que já teve a experiência, já se frustrou com aulas, ou que nunca fez por algum problema desses, né, nunca conseguiu investir, nunca teve tempo para isso, é possível você ter conhecimento suficiente para você se desenvolver, desde que você use um método que vai desenvolver as suas qualidades importantes. Então, eu dei uma volta para dizer que a maior parte das pessoas, então 99% dos tenistas, dos pretendentes a tenistas, não conhecem uma forma que você pode, diferente da tradicional, né? Porque existe a metodologia tradicional, que é mais puramente técnica. Então, você viu que eu falei aqui? A técnica da execução do movimento, né? Que se pratica bastante direita, depois esquerda, depois o saque. Então, você aprendeu a rebater a bola para o outro lado, lá de direita, da melhor forma possível, ou não. A esquerda, o saque, e você está aprendendo a técnica de execução do movimento. E esse é um dos aspectos. Esse, na verdade, é um dos pilares que compõem todas as qualidades que você precisa para jogar bem. Quando a gente joga tênis, né? Então, assim, o tênis é um jogo.
Então, a gente precisa de muitas qualidades que estão na parte mais mental, né? Não que você executar os golpes, a técnica, você vai estar deixando o cérebro do lado de fora. Não é isso. Claro que você precisa de raciocínio, você precisa de toda uma estrutura para aprender isso também. Mas existe uma outra parte que é mais acentuadamente mental, racional mesmo, que é a parte das estratégias. O que eu faço com essa bola? Qual jogada que é melhor? Como eu ganho desse cara? Né? Isso tudo é muito pensado. Essa parte mental das estratégias, e tem uma outra parte mental que, na verdade, é mais para o lado psicológico, mais emocional, que também é importante. Porque isso aqui são características do ser humano e elas estão dentro do jogo, elas vão fazer muita diferença no jogo, né? Tanto que muitos atletas, não só no tênis, né? Até tinha o Bjorn Borg, que era conhecido como Iceborg, tipo, que ele era muito frio e tal, e isso é uma qualidade, que o cara era frio. Então, assim, o cara ser muito emotivo, estourado e tal, talvez isso atrapalhe o desempenho dele. E isso tudo é parte emocional, é parte psicológica, que pode ser bem trabalhado, pode ser aprendido, não é? O cara nasceu assim. Então, se você tem características que você acha que atrapalham no seu jogo e que faz você perder jogos, se eu não tivesse ficado nervoso, eu ganhava daquele cara. Então, você pode sim desenvolver essa parte no seu jogo, tá? Isso que é muito legal de saber, né? Tá ao alcance de todo mundo. Beleza? Então é isso. Um beijão, até a próxima live. Tchau, tchau.